Alô, amigos, muito boa noite. Nós estamos chegando mais uma vez aqui na Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante, que continua com as suas portas físicas fechadas, mas as portas espirituais abertas para receber você num grande abraço virtual. Hoje nós temos aí a Elizabeth Barbieri, vice-presidente da área de unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a FERGS, com um tema livre. E antes dela começar a sua explanação, vamos fazer a nossa prece tradicional. Fechando os nossos olhos, indo de encontro à luz divina do nosso guia e mestre Jesus, dizendo a ele: seja bem-vindo à nossa casa, Ponto de Luz de Rolante, Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo ao nosso lar, sentindo o seu abraço, seu carinho, todo o seu amor. E nesse instante é que queremos te agradecer, amigo Jesus. Agradecer pela casa, pela roupa quente, pela comida, por uma cama onde deitar e descansar o corpo físico, pela família, pelos amigos, pelos irmãos, pelas coisas maravilhosas que o Senhor nos presenteou. Vamos, nesse instante, também pedir à equipe espiritual, ao mentor da casa Bezerra de Menezes, que ore por aqueles que não têm nada disso. Não tem casa, não tem lar, não tem teto, não tem roupa quentinha, não tem comida, não tem emprego, que estão no desespero, que possam ser amparados pelos anjos de luz, por Dr. Bezerra de Menezes, por nosso amigo Jesus, por nosso Pai Deus de toda bondade. E assim, queremos que o Senhor sempre nos mostre o caminho do bem, para que possamos, nesse caminho do bem, ajudar o próximo, ter caridade e praticar essa caridade. Dividir com o nosso irmão aquilo que podemos dividir. Se não podemos dividir algo físico, mas podemos dividir uma oração, um bom pensamento, um abraço, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um eu te amo. Obrigado, Jesus, nosso irmão, nosso amigo. Obrigado, equipe espiritual. Obrigado a todos. E que tenhamos uma boa palestra com Elizabeth Barbieri, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Uma boa noite a todos. Meus queridos amigos desta casa tão querida e rolante, que nós tivemos a oportunidade de visitar presencialmente, e agora também estamos aqui, unidos pelos corações, pela vontade de estudar, de aprender. Sabem que eu hoje acordei com a presença muito querida do benfeitor Cepé, que muitas vezes vem nos despertar para as tarefas do Evangelho da manhã e, enfim, nos convidar à doação das nossas vibrações, das nossas preces, para as atividades socorristas que ele faz pelos nossos pampas.
E hoje, especificamente, falávamos da necessidade de pacificação, no quanto esse isolamento social, esse distanciamento social, este pé no freio que o vírus nos fez colocar, tem se prestado para que nós possamos repensar as nossas condutas, os nossos pensamentos, as nossas ideias e até reavaliar aqueles valores que muitas vezes estabelecemos como prioritários. Porque uma coisa é nós sabermos o que deve ser prioritário para nós que somos cristãos, que somos espíritas, que nos esforçamos para nos tornarmos homens de bem. A outra coisa é o quanto nós nos devotamos a isto, o quanto nós nos afeiçoamos a estas questões e desenvolvemos as nossas atividades de acordo com ela. E eu então fui reler, como sempre faço, as páginas ditadas pelo querido Dr. Oscar José Pitã na obra Cepé, o Guerreiro da Paz. E uma delas fala exatamente da guerra. Ele fala aqui dos princípios da guerra, daquilo que leva os homens à guerra. Inicia o texto nos trazendo uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 12, no item 14, que diz: quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Verificando-se isto, desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas os duelos e as guerras, que são os duelos de povo a povo. Esta mensagem foi ditada por Francisco Xavier em Bordeaux em 1861. Kardec a colocou nas páginas luminosas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus queridos amigos, o fato de nós ainda não conseguirmos ter desenvolvido um pouco dessa virtude, que é a mais importante de todas, como dizem os Espíritos, que é a caridade, nos faz ainda duelarmos muito, nos faz estabelecermos dissensões, nos faz criarmos as guerras familiares, as guerras competitivas no trabalho, as guerras dentro dos centros espíritas, no movimento espírita, até atingirmos o estágio das guerras entre os países. Porque verdadeiramente nós ainda não conseguimos ver o outro como alguém que tem as mesmas necessidades nossas, os mesmos sentimentos, as mesmas demandas, os mesmos sofrimentos, ainda que expressados de forma diferente das nossas. Nesta obra Cepé, o Guerreiro da Paz, nós vamos ter uma imagem muito bela quando o cacique Guarani chega da guerra com os prisioneiros. Eles trazem os prisioneiros, amarram no pátio da aldeia, e o Dr. Pitã relata a apreensão nos olhos dos guerreiros que eram apreendidos, que eram feitos prisioneiros. Porque imaginavam, claro, que ali seriam submetidos a todo tipo de escárnio, de tortura, como era natural no meio da época, na época em que a força do adversário ela era demonstrada pela perversidade com que eram tratados os vencidos. Ali era feita uma espécie de catarse, né? Eles descontavam
nos adversários os longos meses, as muitas luas de guerra, de fome, de sofrimento, as perdas de guerreiros, de pessoas da tribo, eram todas descontadas, era feita uma catarse em cima dos vencidos, em cima de quem já não tinha mais condições de se defender. E Cepé, naquele momento, dá uma lição de humanidade, dá uma lição conectada com os princípios cristãos que ele já esposava. Ele manda que os guerreiros fiquem em pé. Ele manda que as mulheres da tribo venham cuidar dos feridos, venham trazer a água, a comida, venham vestir aqueles que estão nus. E ali conta o nosso autor espiritual. Ele ganhou muitos adeptos, muitos novos integrantes para as tribos, porque mesmo depois de libertados, os guerreiros voltavam e traziam as suas famílias para morar na redução de São Miguel, pela forma como tinham sido tratados após a guerra. E isto é uma lição que para os nossos dias, ela é extremamente oportuna. Por quê? Porque muitas vezes nós temos a oportunidade de sermos benevolentes com aquelas pessoas que nós, de alguma forma, vencemos. Às vezes nós vencemos numa discussão. Estamos discutindo sobre um determinado assunto, ele é submetido a um grupo maior e o grupo se põe favorável a uma opinião que não era nossa. Qual seria a forma cristã de agir? Seria nós nos submetermos ao consenso da maioria e auxiliarmos o desenvolvimento, o florescimento, o êxito da opinião majoritária, porque com certeza ela servirá a todos, inclusive a nós mesmos. Mas não raro, o que nós fazemos? Nós nos posicionamos contra, passamos a combater essa ideia e a, inclusive, torcer para que ela não dê certo. Só que o que poucos de nós percebemos é o quanto nós perdemos com isto. Porque aí nós nos tornamos incapazes de sentir a alegria das vitórias que aquela solução implantada traz ao grupo, e ela traz. Nós nos tornamos impedidos por nós mesmos de aprendermos com aquela ideia que não era a nossa, de entregarmos os nossos talentos, os nossos potenciais para o êxito daquela ideia e lá no final recebermos também os louros, os benefícios que a ideia trouxe para a comunidade. Então vejam que quando nós supliciamos o vitorioso, entre aspas, nós estamos criando dores para nós mesmos. Por isso Cepé tratava os vencidos com compaixão. E os vencidos não continuavam sendo inimigos, ao contrário, as tribos iam se associando na redução de São Miguel, que teve milhares de índios, compartilhando o mesmo espaço, os mesmos recursos da natureza, aprendendo as mesmas técnicas de agricultura, de pecuária, porque a estância de São Miguel se estendia até o sul do Rio Grande do Sul. Era uma estância próspera, tão próspera, que corria de boca em boca na Europa, que os jesuítas tinham tanto dinheiro que tinham um império aqui no sul. Não. O império dos jesuítas era o império da comunidade. Isto é aquilo que Cepé gerenciou naqueles tempos. Então,
Por isso, o benfeitor Francisco Xavier diz que quando a caridade regular a conduta dos homens, eles vão conformar os seus atos e as suas palavras a esta máxima. Esta é a trajetória que nós estamos tentando percorrer. Mas Cepé falava mais, segundo o Dr. Oscar, da guerra. Ele dizia assim à época, que as guerras guaraníticas, como todas as demais que têm assolado a terra, seguem os mesmos caminhos registrados pela história de progressos que surgem dos escombros das civilizações arrasadas e das vidas ceifadas precocemente nos campos de batalha. Quando se fala que as guerras são necessárias, não se lhes afirma o caráter de imprescindibilidade. Nós vamos ler em o Livro dos Espíritos que as guerras são necessárias, mas elas não são imprescindíveis. Elas são necessárias porque às vezes só guerreando, só nos destruindo mutuamente, nós vamos, a partir do sofrimento que isso causa, entender o valor da paz. Ainda é muito triste que nós tenhamos que experimentar esses antagonismos para percebermos o valor do caminho do bem. Então, se a gente não anda nas sombras, a gente não valoriza a luz. Se a gente não guerreia, a gente não valoriza a paz. Até a exaustão, às vezes, nós precisamos ir. Mas não é imprescindível, como dizia Cepé, não há é necessário pela nossa inferioridade moral, mas não é imprescindível. Ele diz, ainda habitamos um orbe que se reconstrói e aprimora pelos embates, tais como os quadros identificados na própria natureza, com suas entranhas revolvendo-se a cada ciclo, no conflito incessante das forças telúricas, varrendo e fazendo emergir continentes com os fragmentos interplanetários entrechocando-se e extinguindo eras, para propiciar o aparecimento de outras, a fim de que a obra da criação ressurja com mais beleza e utilidade. Então, ele traça um paralelo belíssimo aqui com a acomodação das forças da Terra ao longo das eras. Tivemos glaciações, tivemos erupções terríveis de vulcões que afundaram continentes. Quando nós vemos hoje os arqueólogos, os geólogos fazendo a análise das camadas da Terra, mostrando quão dantescas foram as modificações que hoje deram à Terra esta aparente tranquilidade para acolher a raça humana. Então, moralmente também, por vezes, nós provocamos erupções de ódio, nós provocamos glaciações de indiferença, nós movemos guerras de descrédito, nós fazemos se derramar sobre as nossas existências as lavas da corrupção. Então, meus queridos amigos, as conflagrações entre os seres humanos eclodem quando o volume das paixões regurgita, sem que o freio da racionalidade se imponha ao sentimento. Nós somos adeptos do Espiritismo, uma doutrina de fé raciocinada. A gente diz isso com muita naturalidade, como se isso fosse uma coisa muito fácil. Mas vejam que raciocinar é um exercício que precisa ter investimento do ser humano. Agora mesmo,
Muitos de nós estamos atravessando um período em que nós temos um medo imenso. É claro que um relativo receio, até um certo medo de nos contaminarmos, nos leva ao quê? Aos cuidados. Mas há criaturas imobilizadas de medo. E aí nós não conseguimos raciocinar o seguinte: nós somos espíritas e nós sabemos que a alma é imortal, que a vida é um bem muito e muito precioso, que eu devo cuidar a vida, que eu devo amar a minha vida. Então eu vou ter que cuidar do meu corpo nesse momento. Mas se estiver no meu planejamento reencarnatório, que é outra questão, desencarnar agora, eu tenho que me submeter à lei divina, que é misericordiosa, que é justa e que está me oportunizando o melhor que eu necessito. Isso é racional. E isto não retira o que nós sentimos, mas isso nos faz sentirmos melhor e não nos imobilizarmos com a irracionalidade do medo. Então, o exercício de raciocinar, seja em relação às nossas crenças, seja em relação às nossas descrenças, é muito útil. E se nós pararmos para pensar, cada vez que nós fazemos um exercício racional, nós vamos aprimorando a nossa condição de termos empatia com o nosso próximo, e aí nós vamos nos distanciando daqueles potenciais de dissensão, de duelos e de guerras interiores que nós movemos uns contra os outros. Aqui diz ainda o benfeitor amigo: tais como as guerras entre os povos, se alastram as guerras entre vós. Verdade, né? Porque os continentes de orgulho e egoísmo são munições fáceis de serem manipuladas para os combates que se travam entre os homens. É uma frase de uma profundidade, eu acho que eu vou me deter apenas nela agora. Nós temos muita facilidade de mascararmos os nossos propósitos. Nós temos uma habilidade de colocarmos máscaras naquilo que sentimos e naquilo que fazemos. Então, muitas vezes, nós somos avarentos, mas a gente diz que é previdente. Na verdade, muitas vezes nós criticamos o outro porque nós temos inveja daquilo que ele faz, dos possíveis êxitos que ele tem e que nós não conhecemos as lutas que estão por detrás. E aí nós ficamos buscando colocar máculas naquilo que as pessoas conseguem. E às vezes ficamos guerreando, mentalmente ou ostensivamente, porque identificamos na criatura uma caminhada diferente da nossa. O que é isto? Senão o egoísmo, de querermos colocar no centro do mundo e das atividades apenas o que nós fazemos, o que nós somos, o que nós pensamos, a nossa visão. Tudo o que está fora daquilo que o meu olhar limitado, que o meu entendimento, que é apenas uma parcela da verdade, consegue divisar, não me serve. Aí o outro se torna o meu adversário. Exatamente
e somente porque ele não pensa, porque ele não vê, porque ele não age como eu. E sabem que isto é tão danoso, porque nós vamos criando uma redoma muito especial em torno de nós, onde só cabemos nós. Eu releio muitas vezes e estou estudando para escrever algumas questões sobre liderança baseada na obra O Pequeno Príncipe. E faz umas 2 semanas que eu estou lendo e relendo o habitante do primeiro planeta que o príncipezinho visita, que é um rei. E é muito interessante o rei, porque no planeta dele não cabe ninguém, é só ele. O manto dele toma conta de todo o planeta. Se alguém chegar, não tem onde sentar, porque o manto do rei cobre todo o planeta. Toda pessoa que se aproxima do planeta dele é um súdito. Ele não precisa perguntar, porque é um súdito. À medida que a pessoa se aproxima, ele já começa a dar ordens. E as ordens dele, ainda que ele se preocupe que elas sejam exequíveis, elas não são. A conversa dele com o Pequeno Príncipe é muito sugestiva, porque ele quer nomear o Pequeno Príncipe o primeiro-ministro. Aí o príncipezinho pergunta, mas eu vou ser ministro de quem? Se nesse planeta não tem mais ninguém, a não ser o senhor e eu. Aí ele vai negociando, mas eu te dou todo o poder. Sim, mas o poder sobre quem? Aí ele diz, eu acho que nesse planeta existe um rato, porque eu ouço o barulho dele e tal. Ou seja, é algo tão ridículo. É alguma coisa tão sem sentido. E às vezes nós construímos um mundo assim. Nós estendemos o nosso querer, o nosso sentir, o nosso agir, de maneira que não cabe mais ninguém no nosso mundo íntimo, nas nossas atividades, na nossa vida, no centro espírita onde nós trabalhamos, na nossa atividade. Vocês já viram muita gente dizer assim, não, mas ninguém quer trabalhar, eu faço tudo lá. Eu abro a porta, eu fecho a porta, eu recolho a alimentação, eu distribuo a alimentação, eu faço palestra, dou passe. Ótimo. Por quê? É hora de ver se o meu manto não está cobrindo espaço demais que as pessoas não têm onde ficar. Porque, na verdade, isso vai nos tornando tão desinteressantes como o rei. Mesmo que tu ofereça o máximo para alguém, esse alguém não fica. Por quê? Porque não reconhece ali espaço para si. A nossa vida, ela precisa ser um viver agregador. Ela precisa ser um viver criador de espaço onde as pessoas sintam-se bem, sintam-se acolhidas, tenham vontade de estar e de conviver conosco. Era o que Cepé fazia na redução. Quando acolhia os inimigos, ele pensava, se maltratá-los, serão sempre meus inimigos. A tribo virá aqui, se algum dia algum escapar, voltará e vai novamente agredir a redução. Agora, se mostrarmos que aqui há espaço, que eles podem se sentir pertencentes ao que temos,
que nós podemos dividir com eles as nossas mantas, os nossos cereais, o nosso rebanho, o nosso espaço, as nossas águas. Por certo, satisfeitas essas necessidades, não haverá por que guerrear. Então é muito importante, nestas horas em que nós somos remetidos para dentro, para pensarmos, verificarmos o quanto nós podemos encurtar o manto de rei que muitas vezes estendemos ao nosso redor. O quanto nós podemos observar o outro e sentir o que é que ele precisa. Como é que eu vou saber o que ele precisa? Olhando para mim. Não é isso que diz o mandamento? Não faça ao outro o que tu não gostarias que ele te fizesse. Isso é o direito pessoal, dizem os espíritos. É o primeiro direito que a gente aprendeu a conhecer e a cultivar. O que eu quero para mim? Todos nós sabemos responder isso. Pois bem, se eu souber responder isso, eu preciso entender que o outro também tem direito pessoal. E que o direito pessoal dele eu preciso reconhecer. Se eu não tiver condições de auxiliá-lo naquele momento a satisfazer as suas necessidades advindas do direito pessoal, pelo menos não devo combatê-lo e atrapalhar. Esse é o princípio da família universal, que às vezes a gente prospecta para tão longe, mas que precisa ser vivenciada portas adentro da nossa alma, com os nossos familiares, com os nossos companheiros de trabalho, com os nossos colaboradores, lideranças do movimento espírita e dos centros espíritas. Então, meus queridos amigos, isto é uma hora da gente dividir o melhor com todos. Temos visto no terreno da economia o quanto as grandes empresas, e alguns dizem, mas é para aparecer na mídia, que seja. Mas o importante é que elas estão beneficiando milhares de pessoas. Por que não fizeram antes? Pois é, mas em algum momento é bom começar, não é? Então é a hora de dividir tudo. Eu hoje li uma coluna na Zero Hora, uma imagem muito bela que eu fechei os olhos e fiquei imaginando. Está na época do florescimento das cerejeiras no Japão. A flor da cerejeira é uma flor linda e fugaz. E no Japão, o florescimento das cerejeiras é praticamente um ritual. A cerejeira é a flor símbolo do Japão. Então, quando elas florescem, as pessoas saem às ruas, fazem piqueniques debaixo daquelas aleias imensas de cerejeiras. Pois bem, neste momento de distanciamento social, uma nova imagem foi surpreendida nas cerejeiras em flor. Os cervos, aqueles antílopes que têm aqueles chifres galhados belíssimos e que não são vistos nas cidades porque as pessoas os afastaram. Pois bem, os cervos desceram das montanhas, dos bosques, e foram receber a chuva de pétalas das cerejeiras em flor. Quem sabe nos próximos anos os homens se recordem disto e estabeleçam um dia para que as pessoas, as famílias,
se banhe das pétalas das cerejeiras e no outro dia fique em casa para permitir que dos bosques os servos, depois de muitas décadas, possam também vir compartilhar do banho de pétalas das cerejeiras. Isso é um duelo que cessou, porque sem dúvida essas espécies lindas de animais, há quanto tempo não se banhavam pelas pétalas das cerejeiras em flor, porque o homem duelou com eles, tomou os seus espaços e os afastou. E assim também nós. Quantas vezes nós temos impedido os nossos irmãos com a nossa egolatria, com a nossa arrogância, com o nosso egoísmo e o nosso orgulho, de se banharem das coisas boas que o Evangelho de Jesus tem proporcionado às criaturas. Às vezes nós somos exclusivistas, até na divulgação, na pregação da palavra divina. Quando Erasto nos diz que nós devemos ir e pregar a todos. Mas nós selecionamos. Às vezes nós pregamos só os que vêm ao centro espírita, por vezes pregamos só pelas palavras. Por vezes nos omitimos quando temos a oportunidade. E muitos de nós, é claro, já têm permitido que todos se abriguem debaixo desta árvore gigantesca do Evangelho. Agora, com toda esta gama de tecnologia, das plataformas online, das lives, o Evangelho de Jesus tem ido muito mais longe e as cerejeiras do amor têm florescido mais na humanidade. Então, meus queridos amigos, quero deixar-lhes esta mensagem do nosso venerando Cepé. As guerras são necessárias, mas elas não são imprescindíveis. Nós precisamos, sim, desarmar os nossos corações, as nossas mentes e termos esperança. Porque a natureza nos dá esse recado magistral. Depois da noite, o sol se ergue no horizonte. Depois do longo inverno, as cerejeiras voltam a florir. Que Deus os abençoe. Muita paz a todos os corações. Elizabeth Barbieri, muito obrigado pelas palavras amigas, por trazer a nós tanto conhecimento e que nós possamos, com esse conhecimento adquirido, praticar no dia a dia, que possamos realmente aplicar aquilo, não só o que ouvimos, mas o que penetra em nosso coração. E nisso, penetrando nosso coração, vamos vibrar com bons pensamentos em nossa prece, agradecendo a Deus por mais uma vez poder levar até você, amigo e amiga, esta palestra, por mais uma vez levar o Espiritismo em cada lar, em cada um que acessou esta palestra, em cada um que vai assistir depois. Queremos agradecer a equipe espiritual, agradecer a cada irmão e a cada irmã, que possamos ter saúde para continuar na luta do dia a dia,
e praticar cada vez mais o que o nosso amigo Jesus nos ensinou, o amor. Que tenhamos uma boa noite.